Saudar a todos com a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã podemos estar juntos aqui, é de facto um privilégio e uma alegria. Podemos nos juntar para celebrar aquele que é a fonte de todo o gozo, de toda a alegria, fonte, o autor da nossa salvação, Jesus Cristo. E é muito bom podê-lo fazer na doce comunhão da Igreja. Saudar a todos os que hoje podem estar aqui, presentes, desfrutando no meio às limitações que vamos ainda vivendo, mas experimentando a proximidade com os outros, e isso é de facto uma alegria que nós queremos celebrar e também saudar. Esta semana só tivemos uma aniversariante, pela qual também agradecemos ao Senhor, a nossa pequenina Ângela, filha da nossa irmã Joana. Pela sua vida nós nos alegramos e celebramos também. E queria partilhar com os irmãos que, apesar das circunstâncias que ainda continuamos a viver, e como os irmãos têm-se apercebido, alguns números da pandemia têm estado agora, como já era expectável, a aumentar. Pela graça de Deus podemos estar juntos e continuar dentro destas restrições e limitações a ter o nosso tempo de celebração conjunto. E com algumas precauções, como precisamos continuar a ter. Ontem mesmo a direção da Igreja esteve reunida para percebermos um pouquinho do que poderíamos fazer mais para a frente. Vamos ainda manter alguns cuidados, dado os indicativos de que as coisas poderão aumentar em termos de contágios, e vamos continuar a fazer neste modelo, com estas restrições, com estas limitações, mas em tudo dando graças, e portanto podemos estar aqui juntos é muito bom. Se nos reportarmos ao ano passado, estávamos breve a ficarmos em casa sem nos podermos reunir outra vez, o que foi muito difícil para todos nós. Mas somos gratos por podemos fazer, apesar das restrições e das limitações. E queria também continuar a desafiar os irmãos a usarem todos os recursos que têm sido possíveis disponibilizar, não só os presenciais, nos nossos cultos, nas nossas reuniões, nas oportunidades de estarmos juntos, os diversos grupos, adolescentes, jovens, crianças, que também como igreja, domingos e também às quartas-feiras, mas podendo, para aqueles que têm essa possibilidade, de usar também os recursos digitais. Se algum irmão precisar de ajuda, por favor, diga-nos. Eles estão aí também para, de alguma forma, minimizar estas circunstâncias. Então vamos naturalmente continuar a cuidar e a aproveitar estes nossos recursos. Duas breves informações. Uma tem a ver com o próximo sábado. Como temos vindo a anunciar, no próximo sábado é o encerramento das celebrações do centenário da Convenção Batista Portuguesa. Filipe, já agora podes-me dar esse tablet que eu uso já e depois penso o outro, obrigado. E então, no próximo sábado, o convite é para estarmos em Água de Madeiros, o maior número possível. Queríamos mesmo e desejamos muito que possa esta ser uma celebração também numerosa. Não só em termos de qualidade, mas também em termos de número. Podemos, nestas circunstâncias, reunir o maior número possível de irmãos. Em termos práticos, a reunião, o culto que vai acontecer vai ser numa tenda, portanto, vai ser mais arejado e, portanto, com as restrições, observando as restrições e, portanto, mais fácil para todos poderem participar. E durante a parte da manhã e o início da tarde, ao longo do espaço do acampamento, vamos ter diversos lugares e espaços para percebermos um pouquinho daquilo que foi a história da Convenção Batista Portuguesa ao longo destes 100 anos, mas também aquilo que o Senhor tem colocado como desafio para nós no futuro imediato. Então, os irmãos, por favor, se puderem aproveitar, aproveitem. Uma informação prática importante. Eu tinha anunciado no passado domingo que havia a possibilidade do autocarro aqui da região de Aveiro. De facto, não tivemos número suficiente de inscrições, então não pudemos avançar com esta ideia. Portanto, estas três igrejas, Aveiro, Águeda e Turviscal, iremos viajar com os nossos recursos próprios. Então, o que é que eu queria pedir aos irmãos? Os irmãos que desejam ir e que já estão a planear ir e que têm viatura para irem, se puderem disponibilizar lugares, seria excelente, para assim, juntos, podermos ter o maior número possível de irmãos lá presentes. Certamente será uma alegria, uma celebração neste dia. Há um outro aspecto importante que tem a ver com o almoço. O acampamento está a disponibilizar a refeição, só temos que fazer uma coisa, que é inscrever-nos. A refeição tem o custo de 7 euros e eu, para os irmãos que usam o
WhatsApp já mandei o link para poderem fazer a inscrição. Se algum irmão precisa de ajuda para fazer essa inscrição, não hesitem em falar, que faremos essa inscrição para que todos possam estar e desfrutar daquele tempo. Também podem optar indo, não levando o almoço, se desejar. Como sabem, o acampamento tem espaço para desfrutar também dessa refeição, levando a vossa refeição, e nesse caso não precisam de se inscrever, só têm que lá estar presentes. Portanto, este é um momento que nós gostaríamos muito que pudéssemos juntos celebrar. Entretanto, eu terei necessidade de ir um pouquinho mais cedo. Foi-me pedida alguma ajuda técnica lá também para o evento, então eu estarei lá um pouquinho mais cedo. Mas então sábado, por favor, vamos procurar estar juntos. E falando em momentos juntos, logo no sábado seguinte, no sábado 27, então teremos o nosso evento sobre famílias, com a presença da missionária Arlete Castro, alguém que, para além de o Senhor ter chamado para o trabalho missionário, o Senhor também foi capacitando do ponto de vista académico nesta área do aconselhamento e da terapia familiar. Então ela certamente tem muito para partilhar connosco e vai ser uma alegria podermos ter a presença da missionária Arlete, alguém que conheço há muitos anos e que é uma bênção para nós. Então, por favor, não deixem de estar presentes, e uma oportunidade excelente para poderem convidar alguém para estar presente connosco. O assunto é família na perspectiva de Deus e, portanto, é uma boa forma também de partilharmos o Evangelho e o amor de Cristo com aqueles que amamos e que são próximos de nós. Então ficam estes anúncios para podermos considerar e continuar, amados, continuarmos comprometidos em ser igreja. Eu ontem partilhava com os irmãos da direção o desafio que nós temos de ser igreja nestas circunstâncias. O que fazer? Como caminhar no meio às circunstâncias que nós temos? Há uma coisa que, obviamente, é unânime e que também foi partilhado ontem. Certamente esta caminhada é uma caminhada que faremos em oração. Em oração, dependendo uns dos outros, cuidando uns dos outros e, acima de tudo, entregando ao Senhor o lugar que Ele deve e precisa de ter nas nossas vidas no que diz respeito à determinação de tudo aquilo que nós queremos ser como igreja. E precisamos também nos cuidar uns dos outros em oração. Eu tenho partilhado isso com os irmãos. Se os irmãos olharem à vossa volta, não só podem dar um sorriso para quem está ao vosso lado, e eu sei que agora o sorriso vai estar mascarado, não é? Mas podem sempre fazê-lo, mas também podemos ver duas coisas. A razão pela qual precisamos de orar uns pelos outros e também perceber que alguns irmãos nos faltam cá, pelos quais também precisamos de orar. E não queremos deixar de lembrar em oração aqueles que, por diversas razões, não podem estar connosco, lembrando particularmente os nossos queridos que estão enfermos, mais limitados na sua condição física. Há pouco falávamos com o irmão João, lembrar a irmã Irene, que está bastante debilitada. Vamos cuidar desta querida irmã em oração, irmã Adelaide, irmã Júlia, pastor Raul. A lista é extensa, os irmãos sabem, estou a nomear alguns a título de exemplo, mas os irmãos sabem aqueles pelos quais nós precisamos nos cuidar em oração. Vamos fazer exatamente isso agora. Vamos dar início ou continuidade ao nosso culto nesta hora, pedindo a graça de Deus, pedindo a orientação do Senhor para as nossas vidas como igreja, como corpo aqui presente. Eu ia pedir ao irmão Samuel, por favor, se pudesse fazer o favor de nos dirigir nesta hora. Eu só ia pedir, se não se importa, de vir aqui à frente para que possa também ser escutado na gravação, mas que possa orar por nós nesta hora, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade e pela graça que Ele nos dá de sermos igreja. Pode ser. Vamos orar, vamos ficar de pé, amados. Bendito Deus, glorioso Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua casa, constrangidos pelo Teu amor para Te louvar. Ó Pai, nós Te damos graças por cada irmão aqui presente, pela sua vida, pelo cuidado que tens no seu sustento físico, espiritual. Damos-te graças, Senhor, por esta Tua Igreja, por aquilo que ela tem feito, por aquilo que ela representa para cada um de nós, mas ainda pelo muito que vai fazer pela Tua intervenção, pela Tua orientação. Senhor, nós gostaríamos agora de louvar o Teu nome com a proporcionalidade da Tua glória. Pai, nós somos criação Tua, somos fracos, somos pó. Tu conheces as nossas limitações e por isso, Senhor, Te pedimos
que o Teu Santo Espírito oriente cada passo deste culto na nossa adoração, Senhor. Pai, apesar das vicissitudes que o mundo atravessa, Tu continuas a ser Deus. É verdade, Santo Deus. Tu continuas a ser o nosso Deus. Tu continuas a ser omnisciente, omnipresente, omnipotente. Senhor, Tu és o amor infinito para as nossas vidas. Ó Pai, e por isso, Senhor, vem estar connosco esta manhã. Ajuda-nos a que o nosso louvor suba até ao Teu trono, Senhor. E em especial te pedimos pela ação do Teu Santo Espírito junto do nosso pastor, para que a Tua mensagem seja de acordo e de orientação do Teu Santo Espírito. E nós possamos sair aqui esta manhã mais fortalecidos na nossa fé, conhecedores perfeitos da Tua vontade para podermos seguir em cada passo da nossa vida. Pai, esta é a oração que Tu já conhecias ainda antes de eu abrir a boca, Senhor. E por isso, Senhor, o fazemos no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Samuel. Vamos continuar em adoração e a convidar que os irmãos pudessem continuar de pé para podermos, desta circunstância, louvar o nosso Deus. E há um texto em Apocalipse que eu queria muito partilhar com os irmãos, porque ele é uma antecipação daquilo que o Senhor nos vai permitir experimentar e que de alguma forma nós antecipamos aqui também hoje. Apocalipse capítulo 7, visão dada a João. Depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostravam sobre o seu rosto e adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria, as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. E se queremos nos juntar a esta visão, vamos de todas as tribos, povos e raças louvar aquele nome que é sobre todo o nome. Podemos fazê-lo? Então vamos juntos. Tantas culturas
sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui, Cristo Jesus, presente aqui, Cristo Jesus, presente aqui. Temos esta convicção que o Senhor está presente aqui connosco nesta manhã, tal como vai estar presente naquele dia que antecipámos no texto de Apocalipse. Até lá, amados, nós podemos desfrutar de algo único. E há um texto que em Romanos o apóstolo Paulo registou que precisa de moldar a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida. A certa altura da descrição da revelação dada através do apóstolo Paulo, lá no capítulo 11, ele registra o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Amém. Louvar este nome que é eterno, que é soberano em todas as coisas, é o que de melhor e mais importante podemos fazer na nossa vida. E poder, de facto, fazê-lo nesta manhã juntos é bênção. Vamos louvar, vamos saudar, vamos celebrar o nome que é sobre todo o nome do Senhor Jesus Cristo, com este hino que, de uma forma tão específica, nos remete para a adoração a Jesus Cristo. Saudai o nome de Jesus, a quem Jesus
céu, amados, soa a cor angelical, é muito bom, muito bom. E eu espero que os irmãos estejam alegres por poder fazê-lo, felizes por podermos fazer. Uma das formas de nós podermos fazer naturalmente é cantando, e eu queria propor que enquanto entregamos as nossas ofertas, possamos cantar um coro que manifeste e que lembre de facto a alegria que temos, um coro que já cantamos muitas vezes no passado. Estamos muito alegres, Jesus está aqui. Enquanto celebramos esta alegria, o convite para podermos também celebrar com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Celebrar este nome que é sobre todo o nome maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto o fazemos com os hábitos que temos adquirido no ponto de vista da nossa circulação no espaço, vamos celebrar, cantando e ofertando. Estamos muito alegres, Jesus está aqui. Sentimos muito amor, sentimos alegria. Sabemos que Jesus está aqui no nosso meio, por isso temos paz no coração. Sabemos que Jesus está aqui no nosso meio, por isso temos paz no coração. Esta alegria não vai mais sair, não vai mais não. Esta alegria não vai mais sair, não vai mais não. Esta alegria não vai mais sair. Estamos muito alegres, Jesus está aqui. Sentimos muito amor, sentimos alegria. Sabemos que Jesus está aqui no nosso meio, por isso temos paz no coração. Sabemos que Jesus está aqui no nosso meio, por isso temos paz no coração. Esta alegria não vai mais sair, não vai mais não. Esta alegria não vai mais sair. Esta alegria não vai mais sair. Dentro do meu coração. Amém, amados, amém. Amém. Que bom podemos celebrar isto com este entusiasmo. Podemos ficar sentados, amados. Podemos ficar sentados porque eu queria chamar as crianças. Elas, entretanto, vão sair para o seu tempo infantil de exposição da palavra. Mas vou pedir que elas parem um pouquinho antes aqui para cantarmos juntos um coro que eles também estão a cantar no seu tempo de estudo bíblico, mas que eu confesso que é um daqueles corinhos que em muitos momentos eu canto para mim mesmo. Quando de vez em quando alguma circunstância me perturba, eu tenho necessidade de cantar isto e de lembrar isto. Deus é tão bom. Deus é tão bom. E é fácil, amados, em circunstâncias, por causa daquilo que nos rodeia, distrair-nos. Mas Deus é, de facto, muito bom. Amém? Podemos acompanhar as crianças. Acho que algumas vão ter que vir acompanhadas das mamãs. Mas queríamos cantar juntos. Deus é tão bom. Eles daqui a pouco vão cantar lá atrás, enquanto vão estudar o texto. Algumas faltam-nos porque estão doentinhas. A nossa pequenina Laura está adoentada, a Ana Júlia também, vamos lembrá-las também. Mas algumas já tiveram doentinhas, mas melhoraram, não é, Débora? Não é, Ritinha? Bom, a Ritinha fez assim. Os irmãos não viram, mas ela fez assim. Ok. Podemos cantar, vamos cantar uma primeira vez e depois vamos repetir para ter a certeza que isto de facto é uma realidade no nosso coração. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, Ele é bom. Deus me criou, aleluia. Deus me criou.
das máscaras é muito perturbador, é muito chato, a gente não pode ver os sorrisos. Vocês estão a sorrir? Ritinha? Estão a sorrir. Eu desconfiava, mas pronto, pelo sim, pelo não, é melhor a gente ter a certeza que elas estão a sorrir. Mas é tão bom podermos juntos celebrar que Deus é bom para nós em qualquer circunstância e, acima de tudo, por aquilo que Ele faz na nossa vida. Ele criou-nos, Ele amou-nos e Ele vai ser eternamente bom. Podemos nos juntar em oração cantada com as crianças. Vamos ficar de pé para cantarmos novamente este coro, ok? Por favor, para orar, em gratidão pela possibilidade de o louvarmos também com as nossas ofertas, pelas nossas crianças e também pela palavra que o Senhor vai trazer aos nossos corações. Vamos orar com a Raquel. Obrigada, Paizinho, por mais um dia de vida que Tu nos concedes, Pai. Obrigada pelo Teu amor, obrigada por fazeres com que nós estejamos aqui, Pai, de forma livre, Pai, para Te louvar e prestar culto, Senhor. Que nós possamos ter sempre isso em mente, Senhor, que estamos aqui para Te cultuar somente a Ti, Senhor, que isto não é para nós, mas acima de tudo para a Tua honra e Tua glória, Senhor. E por isso, Pai, também Te quero agradecer pelas ofertas que foram levantadas, Pai, pois Tu possibilitaste recursos, Pai, para podermos fazer isso e que sejam usadas de acordo com a Tua vontade, Pai. Obrigada também por estas crianças, Pai, por todas aquelas que também nos estão a faltar, Pai, e por todas aquelas que estão espalhadas pelo mundo todo, Senhor, Tu possas cuidar e que Tu possas também ajudar os seus educadores a levarem-nas para Ti, Senhor. Sim seja, Pai. Agora também Te peço pelo culto que se vai seguir, que possa ser um tempo abençoado, Pai, que Tu possas abrir os nossos corações e que o Teu Santo Espírito trabalhe no nosso coração, Senhor. Sim seja. Peço um resto de bom dia, Pai, e uma boa semana também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. As nossas crianças então vão sair para o seu tempo de estudo. Nós podemos ficar sentados e eu ia pedir aos irmãos, por favor, que possam desde já abrir as vossas Bíblias na carta aos Hebreus, continuar esta jornada ao longo desta carta e hoje, de uma forma particular, no capítulo 8. Eu vou pedir aos irmãos que mantenham as vossas Bíblias abertas e vamos, conforme refletimos, vamos caminhando ao longo do texto, neste capítulo 8 da carta aos Hebreus. Amados, já todos nós assinamos, celebramos algum tipo de contrato. É algo absolutamente normal fazê-lo. Existem muitos tipos de contratos, mais formais, menos formais, mais específicos, menos específicos. Existem, de facto, muitos contratos nos quais nós estamos envolvidos. Os contratos, de facto, são alianças, são pactos entre duas pessoas ou duas entidades que concordam em celebrar esse contrato, essa aliança. Os contratos têm sempre um objetivo, um alvo. Pode ser um contrato de trabalho que é celebrado entre alguém do ponto de vista particular e uma entidade. Pode ser um contrato de arrendamento para a utilização de um espaço, de uma habitação. Pode ser um contrato de prestação de serviços. O casamento é um contrato, uma aliança. Pode ser uma aliança de relação parental.
É verdade. Quando os nossos filhos nascem, nós assinamos um contrato, não é? Um contrato com eles, de os cuidar. E eles também têm um compromisso connosco, não é? Há contratos de compra e venda, há contratos de seguros, há muitos tipos de contratos nos quais nós inevitavelmente estamos envolvidos. Nos contratos, nestas alianças, são definidos aqueles que são os intervenientes, aqueles que estão envolvidos e qual o papel de cada um deles. Em alguns contratos mais explícitos e formais aparecem lá os nomes, o primeiro e o segundo outorgante, e nesse contrato são estabelecidas as regras, as normas a observar por cada uma das partes, com responsabilidades, direitos, obviamente, diferentes. Essas responsabilidades, essas obrigações e também esses benefícios inerentes desse contrato ficam muito bem registados. Aliás, normalmente são definidos de uma forma muito clara e objetiva e rigorosa para evitar problemas futuros, naturalmente. Infelizmente, amados, olhando à nossa volta, olhando para a nossa vida, percebemos que muitos dos problemas que existem no mundo e na nossa vida também pessoal têm precisamente a ver como resultado da quebra de uma das partes no contrato celebrado. Tem a ver com as consequentes discussões e divergências no que diz respeito à interpretação dos elementos presentes nesse contrato. É aí que aparecem aquelas letras miudinhas. Lembram-se de alguns contratos que têm lá muitas letras miudinhas que nós não lemos? Pois é aí que muitas vezes os problemas começam. Infelizmente, também há muitos problemas no mundo com o qual nós lidamos que são consequências naturais e diretas da quebra desses contratos. Já nem é uma questão de discussão, são consequências diretas. Esta é uma realidade que nós conhecemos e que é tão antiga como a criação. Porque, deste ponto de vista, de facto foi no Éden que tudo isto começou. O primeiro contrato, a primeira aliança que foi quebrada foi no Jardim do Éden. Deus, de facto, ao criar Adão e Eva, celebrou um contrato, uma aliança com eles. E as regras estavam definidas, muito bem definidas. O que eles deveriam fazer, as responsabilidades deles, os benefícios e também o que eles não poderiam fazer. Foi a quebra dessa aliança, desse contrato, que teve consequências. E as consequências foi Adão e Eva terem sido colocados do lado de fora do Éden. Foi ter entrado a morte na vida daqueles dois seres que Deus tinha criado. A carta aos Hebreus, amados, é em boa parte uma descrição da realidade da velha, da primeira aliança, não a do Éden, mas a que Deus estabeleceu primeiramente com Abraão e depois formalizada também em Moisés. Mas a carta aos Hebreus é uma descrição desta realidade da velha e primeira aliança em oposição, em contraste àquilo que é a realidade da nova aliança, aquela que nós hoje experimentamos. Esta carta foi originalmente enviada a cristãos, membros de uma igreja local, que tinham sido parte da velha aliança, da primeira aliança, eles tinham tido uma experiência ainda na velha aliança, mas que agora são parte já da nova aliança. E é importante perceber que esta é a cosmovisão daqueles irmãos. A visão deles era alguém que tinha sido parte da velha aliança e que agora eram parte da nova aliança. Para nós hoje é diferente. É diferente. Nós estamos hoje numa outra realidade. E para nós hoje olharmos para este texto, obviamente beneficiando desta comparação e deste contraste, deste exercício presente aqui na carta aos Hebreus, importa para nós perceber e compreender todos os aspectos desta aliança, deste contrato, do qual nós hoje somos parte integrante. Aliás, eu queria muito reforçar este facto. Nós somos uma das partes deste contrato. Nós somos um dos outorgantes desta aliança. O outro outorgante é aquele a quem nós estamos hoje aqui a celebrar. Deus. Esta carta
tem descrito isso ao longo destas páginas, mas particularmente no capítulo 7 e no capítulo 8, de uma forma mais específica e particular, Deus tem estado a falar sobre um aspecto importante destas duas alianças, da velha e da nova aliança. E esse aspecto particular tem a ver com o sacerdócio, a mediação existente nestas duas alianças. O capítulo 8 até começa por fazer uma descrição como que um resumo da matéria dada. Vamos olhar para os primeiros 2 versículos deste texto de Hebreus 8. Ora, o essencial, diz o versículo 1, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Amados, quando nós olhamos para estes versículos, podemos perceber, como resumo daquilo que tem sido falado, que nós hoje, eles lá, aqueles irmãos hebreus, nós hoje aqui, neste tempo e neste espaço, neste lugar, temos um sumo sacerdote que é Cristo. E o sumo sacerdote está sentado à direita do trono de Deus. Nós ficamos a saber, e é-nos lembrado, que este sacerdote exerce as suas funções naquele que é hoje o verdadeiro templo. Não mais aquele templo construído, aquele lugar onde Deus se manifestava fisicamente, mas agora no novo e restaurado templo, que é a Igreja. E este tabernáculo, este templo, não é constituído, nem instituído, nem construído por intervenção humana, mas diz o texto que foi o próprio Senhor que o instituiu. Esta é a visão que Deus nos está a dar, o resumo que Deus nos está a dar daquilo que tem sido falado ao longo destes capítulos. Os versículos 3 a 5 revelam mais uma vez, e obviamente aqui há uma repetição de algumas coisas que já foram ditas, mas mais uma vez ele vem revelar as diferenças no exercício do sacerdócio nestas duas alianças. O versículo 3, pois todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. E só fazer aqui uma interrupção para lembrar que, obviamente, este sumo sacerdote que nós hoje temos fez a melhor e a mais extraordinária oferta que nenhum sumo sacerdote no passado pôde fazer. A sua própria vida. Versículo 4, ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Esta é a grande diferença, porque Cristo é um outro modelo de sumo sacerdote. Aliás, Deus usou aquela imagem de Melquisedeque para nos dar essa consciência. Este já não era mais um sacerdote na linhagem de Arão, mas este é, de facto, um sumo sacerdote de excelência, que tem a melhor e a mais extraordinária oferta para entregar e que é o melhor e o mais excelente mediador entre nós e o próprio Deus. O versículo 6, nesta senda de recordar e de resumir o que é importante, vem dizer que, de facto, este sumo sacerdote que é Cristo é excelente. O versículo 6 diz, ora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. A excelência de Cristo como mediador, como sumo sacerdote, mais uma vez aqui revelado e lembrado. O versículo 7 é mais uma vez a reafirmação de que a velha aliança terminou. Porque, diz o texto, versículo 7, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Mas aquela caducou. Aliás, o versículo 18 do capítulo 7, que nós lembrámos no domingo passado, registra isso também. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. A velha aliança foi extinta.
foi anulada. Agora estamos numa nova realidade, numa nova aliança e, naturalmente, com novos termos, com uma nova descrição. Os versículos 8 a 12 continuam mais uma vez a lembrar alguns aspectos comparativos da velha aliança, mas para reforçar a importância da nova aliança. E é sobre esta nova aliança que, de facto, nós queremos continuar a dar a nossa atenção. E Deus vai usar algo que já tinha falado anteriormente, através do profeta Jeremias, para manifestar e registar estas diferenças e também nos lembrar a qualidade e o tipo de nova aliança que nós temos hoje. Mas eu gostava, de uma forma particular, de focar a nossa atenção no versículo 10. O versículo 10 do capítulo 8 diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Amém. Amados, quando olhamos para este texto, para esta descrição através do profeta Jeremias, há uma coisa que é clara para nós, quando ele está profeticamente, através daquilo que Deus lhe revelou, a registar o que seria a nova aliança. Veja, ele está lá bem anterior, ainda bem no meio da velha aliança, e Deus profeticamente, através de Jeremias, está a descrever qual será a nova aliança, como será a nova aliança. E uma coisa que fica claro, é que esta é uma aliança abrangente. Importa lembrar, amados, que Jeremias, àquela época em que escreve estas palavras, encontra-se no exílio babilónico, o exílio de Judá, reino do sul. Mas ele menciona, e Deus, dilo através de Jeremias, menciona que esta é uma aliança para toda a casa de Israel, ou seja, incluindo também o reino do norte, um reino que já tinha sido disperso e anulado e que agora estava disperso pelo mundo gentio. Esta é uma aliança para todos. Vejam o que o apóstolo Paulo, lá em Romanos 9, 24 e seguintes, diz: somos nós aqueles que ele chamou, quer sejamos judeus ou gentios. Lembrem-se do que está escrito pelo profeta Oseias: direi àqueles que não são meus, agora são meu povo, e amarei aqueles que estavam fora do meu povo. Esta nova aliança descrita aqui é uma aliança para todos. Aliás, é tão presente naquelas palavras do Senhor Jesus a Nicodemos. Deus amou a quem? Deus amou a quem, amados? O mundo. Para quê? Para que alguns? Não, para que todos pudessem ter acesso à vida eterna. E a todos os que creram, como diz João lá no capítulo 1, a todos quantos creram, deu-lhes a graça, o poder de serem feitos filhos de Deus. Esta é a realidade que está presente no coração do Pai para esta nova aliança. Pedro, na segunda carta, faz um registro também muito... Filipe, por favor, podes passar atrás porque eu toquei demais. O versículo 9 do capítulo 3 de 2 de Pedro é muito específico. Ele não está a adiar a promessa do seu regresso, ainda que para alguns assim pareça, mas ele é paciente convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Esta é uma aliança abrangente para todo o mundo. Esta é uma realidade da nova aliança que está presente aqui neste versículo 10. Mas este versículo 10 também nos dá uma outra informação importante. É que esta nova aliança, ao contrário do que aconteceu simbolicamente no Monte Sinai com Moisés, em que a aliança e os seus termos foram registados numa tábua da lei, esta nova aliança agora tem novos termos e eles são registados aonde? No nosso coração. São impressos na nossa mente. Esta imagem que Deus traz até nós através de Jeremias e também pelo autor da carta aos Hebreus. Agora, esta nova aliança tem novos termos e eles estão mais do que registados em qualquer suporte gráfico, eles são registados no nosso coração. Ou seja, esta nova aliança começa de dentro para fora, não de fora para dentro.
E esta é, sem dúvida nenhuma, uma diferença abismal da primeira aliança para esta nova aliança. Finalmente, o versículo 10 ainda nos diz algo muito importante. E neste aspecto é algo que é comum às duas alianças e que tem a ver com o relacionamento entre as partes. Deus diz que Ele será agora o nosso Deus. Mas Ele já desejou isso antes, Ele já tinha afirmado isso antes, também na primeira aliança. E também agora Ele diz e determina que nós agora seremos o seu povo. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Declaração de Deus para esta nova aliança. Reafirmação, neste caso, daquilo que sempre foi o desejo. Mas como nós percebemos, há algo que falhou, obviamente, na primeira aliança. E por isso ela foi revogada. Antes de continuarmos a refletir sobre alguns aspectos presentes no versículo 10, só registar rapidamente aquilo que o versículo 11 nos lembra. O versículo 11 diz: "E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior." E aqui fica muito explícita a importância de conhecer a Deus. A forma como Deus reafirma a importância de conhecermos a Deus. Um dos termos da velha aliança, que também estava registado lá em Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24, é óbvio, mas isso também mais uma vez não foi observado. Deus já tinha dito: se há uma coisa que te queres orgulhar, orgulha-te de me conheceres, não daquilo que tu podes fazer ou ter. Infelizmente isso falhou. Mas Deus renova e registra para esta nova aliança essa determinação. O mais importante, conhecer a Deus. O versículo 12 lembra que o ponto de partida desta nova aliança é graça e misericórdia do Pai, presentes em Jesus. Vejam, por favor, provavelmente nas vossas Bíblias, na página seguinte, capítulo 9, versículos 11 e seguintes, de Hebreus, capítulo 9. O versículo 11 diz: "Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará as nossas consciências de obras mortas para servirmos ao Deus vivo." Amados, esta nova aliança tem como fundamento esta graça, esta misericórdia do perdão restaurador que temos em Cristo. E é interessante, amados, porque o versículo 12, dando essa revelação, também nos mostra um dos muitos paradoxos do Evangelho. É que Deus, sendo um Deus omnisciente, ou que seja, que sabe todas as coisas, decide, em algo que nos é muito difícil de entender pela nossa razão, decide esquecer definitivamente os nossos pecados. Como é que é possível alguém que sabe todas as coisas esquecer? Este é um dos paradoxos que revelam a excelência e a majestade de Deus e também o seu amor e a sua graça. Agora, nesta nova aliança, pela intervenção de Cristo, pela excelência da intervenção de Cristo, Ele faz derramar sobre nós este ato de graça, de misericórdia, através do perdão, um perdão que o leva a esquecer aquilo que éramos. Mas, amados, voltando ao versículo 10. Voltando ao versículo 10 e a alguns aspectos presentes neste versículo. Um dos problemas da velha aliança, e eu creio que provavelmente será também um dos problemas da nova aliança, tem precisamente a ver com os termos do contrato desta aliança. A forma como o homem, aquele que é o segundo outorgante deste contrato, se relacionou, a forma como lidou com os termos desta aliança. E aonde é que estão os termos desta aliança? Na palavra. A palavra é o registro de todos os pormenores inerentes a esta aliança.
Infelizmente, amados, percebemos que a velha aliança lidou institucionalmente com a palavra. Ele agarrou nos termos da aliança e tornou aquilo uma prática, uma religião. Ele formatou o relacionamento com a palavra e tornou algo exterior e visível, sem que essa prática fosse resultado de uma transformação interior. Amados, 2 de Reis, capítulo 22, nós não vamos abrir, mas 2 de Reis, capítulo 22, registra um momento que eu acho terrível da história da velha aliança. No reinado do rei Josias, o sumo sacerdote, enquanto restaurava a casa de Deus, o tabernáculo que tinha sido destruído, fez uma descoberta. O sumo sacerdote do povo que tinha uma aliança com Deus. Sabem o que é que ele descobriu no meio de tudo o que estava lá? A palavra. A palavra. A palavra tinha sido perdida, amados. A palavra já não estava no centro do relacionamento da primeira aliança. Tinham perdido a palavra. Quando o sumo sacerdote trouxe a palavra ao rei Josias e leu a palavra, o rei Josias rasgou as suas vestes e disse: como é que é possível? O que é que se passa? O povo com quem Deus tinha uma aliança esqueceu-se dos termos da própria aliança. Amados, este é um problema transversal, não só da velha aliança, mas que muito provavelmente pode ser um problema da nova aliança, se nós esquecermos também da palavra. Porque é ela que descreve os pormenores de toda esta relação que nós temos com Deus através desta aliança. E aqui no versículo 10 nós percebemos que uma das alterações profundas que Deus traz nesta nova aliança é que agora a palavra, os termos desta aliança já não mais estão pura e simplesmente impressos num qualquer suporte material, mas diz ele que eles agora estão gravados no coração daqueles com quem ele fez essa aliança. Deus agora decide que já não quer mais depender de qualquer registro exterior destes termos. Ele agora decide simbolicamente que eles agora seriam gravados no coração e na mente daqueles que estão envolvidos e são parte desta nova aliança, deste contrato. Na prática, significa que nada do que possamos fazer, nada do que possamos dar, qualquer manifestação exterior de obediência está completamente esvaziado de valor para Deus se ela não tiver origem no lugar onde esta palavra tem que estar, no nosso coração. No íntimo do nosso ser. Porque é lá que ela tem que estar. É lá que ela tem que fazer a diferença. Amados, não somos nós que estamos a decidir isto, é o primeiro otorgante que registou isso. Agora, os seus termos têm que fazer diferença, primeiramente, no nosso interior, para que depois aquilo que seja resultado dessa intervenção possa então ser visível e perceptível, obviamente. Deus decidiu que agora o lugar onde esta palavra tem que estar registada, os termos deste contrato têm que estar registados, é o mesmo lugar onde habita o sumo sacerdote, onde ele se faz presente, no nosso interior, no nosso coração. Que profunda alteração que Deus instituiu nesta nova aliança. Amados, como é que isto deverá ter aplicação e efeito prático na nossa vida? Amados, será que nós temos, todos nós, hoje, na nova aliança, no ambiente da nova aliança, todos nós temos a consciência que temos um contrato que celebramos, uma aliança que foi celebrada com Deus? Será que nós temos a consciência que é isso que está em causa? Um contrato, uma aliança celebrada com dois otorgantes. Primeiro otorgante, Deus. Segundo otorgante, eu. Será que eu tenho a consciência disso?
Será que eu tenho a consciência e o entendimento que esta aliança, este contrato, tem termos muito bem definidos e que não sou eu que os vou definir, foi o primeiro outorgante que os definiu e estão aqui presentes na palavra? Palavra essa que, por determinação do Pai, deste primeiro outorgante, deve estar primeiramente registada no nosso coração, gravada, impressa no nosso coração, na nossa mente. Que importância, que lugar tem na minha vida este contrato, esta aliança? Até que ponto é que este contrato, esta aliança que eu tenho com Deus é determinante? Quando eu tomo decisões, quando eu dirijo a minha vida, quando eu falo, quando eu penso, quando eu me missiono. Ou será, amados, que qualquer um dos outros contratos que nós temos na nossa vida se sobrepõe facilmente a este? Há alguns anos esta parte, tentando pôr em prática a responsabilidade pastoral junto de um crente da igreja que pastoreávamos, eu coloquei-lhe essa pergunta: quem é que determina a tua vida? O contrato com Deus ou o contrato com o teu patrão? Essa pessoa ficou muito zangada comigo e eu perdi essa pessoa, literalmente. Mas, amados, eu não vou deixar de fazer essa pergunta, se tiver que perder todos à minha volta. Amados, se o contrato que eu tenho com qualquer outra área da minha vida, seja familiar, seja laboral, seja social, se qualquer outro contrato é mais determinante na minha vida do que esta aliança que eu tenho com Deus, então nós não estamos a perceber os termos deste contrato. Os termos deste contrato, desta aliança, são muito claros. E já agora convém lembrar que não estão em discussão. E se nós decidimos ser parte deste contrato, aceitando o convite gracioso de Deus para entrar nesta aliança, é bom que nós não esqueçamos que nós decidimos cumprir este contrato. Assumimos o compromisso de cumprir este contrato. Amados, que lugar tem na nossa vida a aliança? Uma aliança que foi selada, como nós regularmente lembramos. Uma aliança que foi celebrada, foi assinada com o próprio sangue do Senhor Jesus Cristo. Lembramos isso à mesa da ceia. Que lugar, amados? Amados, olhando para este versículo 10 e pensando em cada um de nós individualmente, nós precisamos de entender que a todos nós o Senhor estendeu este convite. Esta é uma aliança abrangente, não é exclusiva, ninguém está de fora. Deus convida a todos a serem parte desta aliança. Mas esta é uma aliança com termos muito específicos. E decidiu o Senhor que agora, nesta nova aliança, o ponto de partida desta aliança começa dentro de mim. Não começa em nada que eu possa fazer. Não começa em nenhum aspecto exterior da minha religiosidade. Começa dentro do meu coração. Deus decidiu isso nos seus termos. Para que aconteça uma coisa muito simples, embora estrutural na nossa vida. Ele será o nosso Deus, exclusivamente. Ele será o Senhor das nossas vidas, como o Pedro registra lá, nós seremos propriedade exclusiva de Deus. É um dos termos deste contrato. E nós decidimos assumir que somos seu povo. É isto que está em questão, amados. E por isso, amados, eu, ao olhar para este texto,
E olhamos para as exortações que Deus nos tem trazido ao longo da carta aos Hebreus, percebendo que em tantos momentos e em tantas circunstâncias a velha aliança falhou, perceber que eu posso também falhar exatamente nos mesmos aspectos, esquecendo a palavra, não fazendo de Deus Ele, de facto, o único Senhor da minha vida, pondo prioridades diferentes na minha vida e dessa forma quebrar este contrato. Amados, isto só me pode levar aos pés de Cristo e a pedir-lhe graça e misericórdia, para que possamos cada vez mais, como aqui também está bem presente, conhecer mais e melhor aquele que é o primeiro outorgante deste contrato, aquele que é o Senhor das nossas vidas, aquele que não precisa de fazer mais nada para provar que nos ama e que fez tudo para que nós sejamos parte desta aliança. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos de o conhecer mais e mais. E precisamos que a nossa vida, naturalmente, nesta experiência de parte integrante desta aliança, possa revelar, manifestar todos os dias que temos um compromisso acima de todos e qualquer na nossa vida, que é o contrato que celebramos com o Pai em Jesus Cristo, para sermos seu povo, para sermos ovelhas do seu pasto, para sermos seus filhos, amados, queridos, salvos para toda a eternidade. Amados, isto precisa de uma reação da nossa parte. E eu confesso, amados, que esta semana, mais uma vez, foi daquelas semanas em que, conforme nós vamos olhando para o texto e vamos percebendo a profundidade e a seriedade daquilo que está a ser falado aos nossos corações, fico perturbado. Porque me questiono e percebo que em muitos momentos da minha vida eu não honrei este contrato. Eu pus, às vezes, qualquer coisa à frente deste contrato. Pus qualquer outro contrato ou aliança a condicionar este contrato, que é o mais sublime e extraordinário que nós temos. Por isso, amados, o convite é para que, aos pés de Cristo, individualmente, todos nós, possamos nos questionar e restaurar. Deus é um Deus de amor e está de braços abertos para nos ajudar a restaurar aquilo que precisa de ser restaurado. Nós estamos num processo, estamos em obras, por isso é que ainda não estamos na glória. Até ao dia final nós estamos a ser transformados e aperfeiçoados à imagem de Cristo. E por isso o Senhor nos dá esta graça de podermos nos restaurar, conforme Ele nos vai exortando à excelência desta caminhada, mas também ao rigor deste contrato, desta aliança que Ele celebra connosco. E por isso isto nos remete para a intimidade com Ele, para a submissão à sua intervenção, para o processo de santificação que só Ele pode fazer todos os dias na nossa vida. Amém? Amados, eu gostaria de convidar os irmãos a terminarmos este culto e o coro que este mês temos estado a cantar e a aprender, creio eu que tem uma letra que faz sentido neste momento. Creio que faz sentido neste momento nós cantarmos e dizermos ao Senhor também através deste hino que Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, que Ele é o Senhor da nossa vida em todas as circunstâncias, que nos rendemos a Ele em submissão a este contrato, a esta aliança na qual Ele nos incluiu graciosamente, sem que nós merecêssemos nada. Porque a verdade é esta, nós estamos num contrato, numa aliança na qual não somos merecedores, só mesmo pela graça de Deus. Podemos cantar, celebrar este momento juntos. Vamos ficar de pé, amados, e vamos cantar isto.
voltamos para Ti como só podemos fazer nesta hora. Voltamos para aquele que é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que é de facto o nosso Rei, aquele que é Senhor sobre todas as coisas e que nós desejamos e queremos e assumimos perante Ti esse compromisso que sejas Senhor também sobre as nossas vidas individuais, as nossas famílias, a Tua Igreja. Ó Pai, que de facto sejas Tu e somente Tu o Senhor das nossas vidas. Pai, nós queremos Te honrar, nós queremos celebrar a Tua majestade, a Tua grandeza. Nós queremos, em todas as coisas, viver de forma a honrar a graça que Tu nos dás de sermos Teus filhos, sermos parte integrante do Teu reino, sem merecer isso, percebendo que isso é graça e misericórdia que Tu trouxeste até nós através de Jesus Cristo. Ó Pai, bem sabemos que tantas vezes temos falhado, que tantas vezes temos desonrado este contrato, esta aliança na qual Tu nos incluis, Pai. Mas, Pai, nós estamos aqui também, humildemente, para pedir perdão. Pedir que Tu restaures e Tu nos conduzas. Ó Pai, que possas penetrar no nosso coração e através da Tua palavra, como só ela o pode fazer e como Tu já nos lembraste, ela possa vir ao mais íntimo do nosso ser, discernindo o que de errado está e podendo desta forma conduzir-nos para o lugar certo, trazendo-nos para o lugar da Tua intimidade, da Tua proximidade, de forma a que de facto Tu possas ser, e só mesmo Tu possas ser o nosso Deus, o nosso Rei, e que nós possamos ser verdadeiramente o Teu povo, Tua propriedade exclusiva, e que esta aliança que Tu celebras connosco em Jesus Cristo possa ser a maior e a mais importante prioridade da nossa vida, Pai. Que o nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar, tudo possa manifestar aquilo que Tu és em nós e aquilo que Tu queres que nós sejamos em Ti, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, nós oramos para que como igreja nos reveles o caminho para onde seguir, assim como cada um de nós individualmente. Derrama sobre nós a ação e a direção do Teu Santo Espírito, trazendo-nos discernimento, compreensão da excelência que é sermos Teus filhos, a excelência que é como igreja sermos parte do Teu reino aqui no Troviscal, neste concelho onde Tu nos tens chamado a ser igreja, Pai. Dá-nos essa graça, essa bênção e usa-nos para a honra e glória do Teu nome, para incremento do Teu reino e para que outros possam também, como é Teu desejo, ser incluídos nesta aliança e que o amor de Cristo possa também transformar as suas vidas e que o amor e o sangue de Cristo possa também ser o acesso deles a esta aliança, a este pacto, a esta nova realidade contigo. Por tudo isto nós queremos e precisamos de depender de Ti e queremos fazê-lo totalmente na Tua dependência. Pai, dirige as nossas vidas, abençoa a vida de cada um de nós. Mais uma vez, colocamos no Teu altar de graça aos nossos queridos irmãos que não estão aqui, que Tu, na Tua soberana e sobrenatural ação, possas abençoar as suas vidas, possas derramar sobre eles a Tua graça, a Tua bênção, a Tua palavra também. E que todos juntos, Pai, possamos realmente continuar a ser a expressão da Tua vontade aqui neste lugar. Por tudo isto, por tudo aquilo que acabámos de colocar nos Teus braços, no Teu coração, pedindo mais uma vez a Tua intervenção sobre nós, nós fazemos-lo no nome que é sobre todo o nome, o nome maravilhoso de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Podemos ficar sentados enquanto escutamos o pastor.